A paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos e amados irmãos, bom dia. Estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical online. Desta feita, estamos a partir de hoje entrando na revista do segundo trimestre. Os irmãos receberam através do grupo de WhatsApp da igreja o arquivo por PDF. Então, você que está aí na tua casa, é só clicar em cima do arquivo PDF, você vai abrir a revista da escola ali através desse arquivo. Quem não tem um arquivo ou quem tem dificuldade com a tecnologia, acompanhe aí na Bíblia Sagrada, tá? Alguns trechos, alguns textos que vão ser citados aqui. Hoje, 5 de abril de 2020, esse trimestre a revista da escola dominical vai tratar do seguinte tema, do seguinte conteúdo: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Esse é o assunto a ser tratado nas 13 lições dessa revista. A nossa primeira lição, a nossa primeira a aula trata da carta aos Efésios, tá? Saudação aos destinatários. O nosso textuário está no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 2. Você que está aí no arquivo, no PDF da revista, ou você que está aí na tua casa com a Bíblia Sagrada, abre em Efésios, capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte o texto: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo. A verdade aplicada ou a verdade prática dessa lição é o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está dividida em dois livros, em dois textos. A primeira parte está em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 e 2, e também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Nós não vamos ler, por conta do tempo, mas os irmãos façam a leitura bíblica em classe na vossa casa. Qual que é o objetivo geral dessa primeira aula? Objetivo específicos dessa lição. Vamos lá então. Primeiro é apresentar a autoria e a data da epístola, né? A autoria e a data da carta que foi escrito aos irmãos que estavam em Efésio. Segundo tópico é identificar para quem foi redigida a epístola aos Efésios. Ou seja, foi escrita para quem? O porquê dessa carta de Paulo. E o terceiro é explicar o propósito da carta, da escrita, e a mensagem contida na carta, na epístola. Nós vamos fazer aqui uma rápida introdução, dizendo o seguinte: essa carta, essa epístola, escrita aos Efésios, é a coroa dos escritos de Paulo, é considerada como a coroa das cartas escritas por Paulo. E ainda ela recebe o segundo título aqui, que é a Rainha das Epístolas, tá bom? O primeiro tópico nós vamos tratar do seguinte tema: autoria e data. Falando sobre autoria, nós vamos ver aqui como era de costume de Paulo escrever as cartas, as epístolas. Ele declara primeiramente a sua identidade, tá? Então ele começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Então ele se identifica, não é uma carta anônima, né, que não tem remetente, que só tem destinatário. Não, ele se identifica: eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, da parte de Cristo. E ele usa essa curta saudação para iniciar essa carta. Na verdade, Paulo, o significado do seu nome é solicitado, tá?
Saulo, na verdade, significa solicitado. E Paulo significa pequeno, então ele usa sempre o nome de Paulo, pequeno, diante dos homens, diante de Deus, diante dessa maravilhosa obra que iniciou a igreja. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca sendo Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então você nunca vê ele se identificar como Saulo, mas sempre como Paulo. Uma epístola na prisão. A epístola foi escrita no período em que Saulo se encontrava preso em Roma. Então, na verdade, essa carta aos irmãos que estavam em Éfeso, né, os irmãos de Efésio, ela foi escrita numa prisão quando ele estava ali preso em Roma. Ela data a seguinte data, visto que Paulo ficou preso entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, essa carta ela foi escrita por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, durante essa prisão que Paulo estava em Roma. Então, um breve relato aí de onde foi escrito, quem escreveu e a data em que essa carta foi escrita. Destinatários, para quem foi, aonde foi essa carta, qual era o destinatário final? Vamos lá, vamos dar aqui uma explanação sobre a cidade de Éfeso, para onde essa carta foi enviada, tá? É uma cidade fundada em 1050 a.C., uma cidade turística, uma cidade litorânea, uma cidade considerada grande para aquela época, cerca de 500 mil habitantes, onde as ruas eram ornamentadas através de colunas de mármore. Então, uma cidade rica também. E para os irmãos terem uma ideia da riqueza dessa cidade, ela tinha um anfiteatro com capacidade de 25 mil espectadores sentados. Portanto, uma senhora de uma cidade, uma capital, uma potência. Vamos ver sobre a religião daquela cidade, da cidade de Éfeso. Ela tinha ali, como deus atual até então, antes de Paulo chegar àquela cidade, a deusa Diana, também conhecida como Artemis, a deusa da fertilidade. Um templo luxuoso, construído de mármore, e a atração turística era esse templo. A economia girava em torno dos nichos vendidos na porta desse templo. Estátuas, suporte para colocar essas estátuas e outras coisas que era comercializado ali na porta desse templo. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja que começou ali. Paulo vai até a cidade de Éfeso e fica ali durante 3 anos. E durante esses 3 anos ele ganha um número considerável de almas, mas na chegada dele se encontra apenas 12 discípulos. Eles o batizam ali depois de perceber que eles estavam preparados para a obra, coloca a mão sobre eles, invoca o Espírito Santo, eles são batizados, e aí então começa essa grande obra na cidade de Éfeso, tá? Para os irmãos terem uma ideia, depois dessa obra ter começado na cidade de Éfeso, passou por lá ministrando ou dirigindo as igrejas do Senhor, nomes que da época nos lembram muito a palavra de Deus, como Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Também Timóteo, filho de Paulo, gerado nas prisões, teve pastoreando, passou por ali pela cidade de Éfeso. E o nome que nos traz mais peso nessa escrita da revista é o nosso velho apóstolo João. Depois da morte de Jesus, João é quem fica cuidando de Maria na cidade de Éfeso,
e também vai dirigir igreja, vai ajudar nessa obra que Paulo havia começado ali. Saudação epistolar. É a mais curta de todas as 13 cartas de Paulo. Ele apenas diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Somente isso. Ele não delonga essa saudação. Está registrado aí no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 1 também. Qual foi o propósito dessa carta? O propósito é que o número de salvos aumentou consideravelmente naqueles dias e havia conflito entre o que podia, o que não podia. As pessoas que mexiam outrora com arte mágica, agora convertidos. Então Paulo escreve ali para ajudar os novos convertidos, a maneira de ser, a maneira de viver. Outrora que eram pessoas dado ali a bebida, dado ali a outras religiões, a bebedeira, a imoralidade. Então Paulo quer dar um novo estilo de vida. Ele tenta, através dessa carta, melhor dizendo, tenta não, ele prova através dessa carta que Jesus estava no controle não só da igreja, mas de todo o universo. Então Cristo é a parte central, é a parte principal dessa carta. Então, diante dessa miscigenação de pessoas vinda de todas as partes, convertida a Cristo, ele quer mostrar ali aos irmãos que a união, a confraternização ali era a que tinha que ser discutida no momento. A mensagem. Qual é a mensagem dessa carta? 2 pontos principais. Primeiro, Jesus Cristo a cabeça e a igreja como corpo. Então ele destaca esses 2 tópicos. Jesus está no controle, ele é a cabeça e a igreja é o corpo, ou seja, a igreja é guiada por essa cabeça, por esse Jesus, um novo estilo de vida, um novo tipo de comportamento. Irmão, nós chegamos à conclusão, é uma aula curta, não há muito sim o que se falar, sendo uma aula online. Se nós estendermos aqui muito esse vídeo, nós vamos ter dificuldade de estar postando aí para os irmãos, visto que o acesso à internet nessas 2 semanas tem bloqueado alguns sites, alguns canais de relacionamento, então é uma aula curta. O que nós aprendemos? O que nós podemos concluir com essa lição? Que essa carta, essa epístola, revela o plano de salvação e suas implicações para a vida cristã. Então, através dessa carta, o ponto principal é a salvação, é a vida cristã, é o comportamento, o relacionamento dentro e fora da igreja, com as autoridades, com as pessoas. Amém? Eu quero agradecer você que ficou aí durante 14 minutos nos acompanhando nessa videoaula. Que você tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado. E nós vamos encerrar aqui fazendo uma breve oração. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estiveram conosco, nos ouvindo, nos assistindo, que os irmãos possam se aprofundar nesse período de quarentena e estudar mais da Tua Palavra, ter mais comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Só não se esquecendo de que o nosso presidente convocou toda a igreja a estar em jejum e oração durante esse dia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.